Olá, tudo bem? Como é que vocês se encontram? Espero que vocês estejam muito bem e que a confiança de vocês esteja plena em nosso Senhor Jesus Cristo, porque sim, Ele pode todas as coisas. Amém? O meu nome é Tatiana Martins e eu estou aqui mais uma vez para a gente falar a respeito da Bíblia como ela é e trazendo para os dias de hoje, não só enfatizando nas coisas que aconteceram no passado, mas trazendo para o presente. Eu gostaria também de agradecer a você que está me assistindo. E que se você puder ajudar o canal a ele ficar no ar e atingir vários corações que estão precisando viverem o novo, eu te convido também para curtir, compartilhar e se inscrever. É muito importante. E o seu comentário também, porque isso vai fazer com que nós juntos consigamos ajudar a muitas pessoas que neste momento estão passando por um momento de aflição. Pois é, às vezes a gente pensa que o problema só atinge a nós mesmos, mas não. O nosso vizinho, o nosso colega, o nosso familiar, que às vezes nem nos procura para falar dos seus problemas por vergonha ou por achar que você está indiferente. E muitas vezes você quer que a pessoa vá até você, mas às vezes precisamos ser encorajados de alguma forma para ficarmos abertos a ajudar a quem está precisando no momento. Amém? Então vamos lá. O nosso tema é a respeito da oração que Deus escuta. A oração que realmente Deus vai escutar. A oração que toca o coração de Deus. Não existe segredo. Na verdade, está dentro de nós. O que nós aprendemos no dia a dia, mas não colocamos em prática. Pois é. Mas o que seria isso? O que é que a gente preza no ser humano? O que é que a gente busca no ser humano? De forma primordial. Principalmente quando a gente não conhece alguém. É a sinceridade. Deus conhece cada um de nós. Muito mais do que a nós mesmos. Mas nós não temos esse mesmo poder em relação aos outros. E por Deus conhecer nosso coração, Ele preza principalmente pela oração sincera. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes. Eu não sei se você já conhece a história de Jabes, mas, segundo as Escrituras, Jabes foi a única pessoa na Bíblia que recebeu tudo o que pediu a Deus. Por que será que Deus atendeu todos os pedidos de Jabes? E por que será que Deus não pode atender o seu pedido e não pode atender o meu? Vamos para a história de Jabes? No livro de Crônicas, diz o seguinte, que Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao pedido de Jabes. Bom, o que significa Jabes? É sequidão, é deserto. Imagina você ter um filho e ele significar que ele é um deserto, que ele não vai produzir nada. Não é verdade? Porém, até mesmo no deserto, a gente pode encontrar um oásis. Isso já foi constatado. E quem conhece o deserto sabe exatamente que, por muitas vezes, quando você está a caminhar, você não vê uma luz no fim do túnel. Você só vê areia, aquele sol escaldante.
e se pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não vai trazer nada para mim. Eu não vou encontrar nada aqui. Muitas vezes você também está nesse deserto. Muitas vezes nós nos encontramos em um deserto que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para frente, olhamos para trás e a gente só vê o quê? Sequidão. Mas é nessa hora que chega a provisão de Deus. E foi o que Jabes fez. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, mas ele lembrou que ele tinha que olhar para cima e que é do alto que ia vir a resposta para a solução de todos os problemas que ele passava. Então, a história de Jabes, para algumas pessoas, ela representava algum tipo de sofrimento, porque a mãe dele colocou este nome exatamente por algo que ela já tinha passado. E antigamente, um nome representava muito, era muito importante. E todos os nomes que eram colocados nas pessoas tinham um significado. E geralmente era um significado que representava aos pais. Mas muitas vezes os filhos carregavam uma certa responsabilidade em relação a esse nome, tanto se fosse positiva como negativa. Muitas vezes, eu acho que já aconteceu na sua vida e na minha também, de ninguém acreditar que você vai ser um vencedor. A mãe de Jabes também não via isso nele. Não via que ele ia realizar um sonho. Ela não o via como uma pessoa com potencial, com capacidade. E eu acredito que muitas vezes, muitas pessoas já chegaram com esse tipo de conversa, né, em relação ao nosso ser. Achando que nós somos capazes, que não vamos atingir nenhum tipo de objetivo e que vamos ficar naquela mesmice. A Bíblia não relata qual era o problema que Jabes tinha. Estima-se que podia ser algo físico, né, alguma deficiência física ou mental, mas por mais problemas que ele tivesse, ele não desistiu. Ele não enxergou o problema como o fator principal, impeditivo dele caminhar, mas ele enxergou um Deus que poderia agir na vida dele, independente de qualquer circunstâncias. E na oração que ele fez, ele pediu para Deus abençoar. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque também é um dos primórdios de uma oração que Deus recebe lá no céu. Em primeiro lugar, a sinceridade do seu coração. Em segundo lugar, colocar Ele acima de tudo. Então, se você acha que tá muito difícil, porque os dias estão difíceis, os tempos estão difíceis, está tudo muito complicado nesse mundo, as pessoas estão cada vez mais capitalistas, o amor está esfriando. Agora imagine naquela época que não tinha tantos recursos, que quem era rico tratava o pobre como um escravo, não existia CLT, não existiam benefícios, não existiam salários fixos, tudo era feito como eles queriam. E muitas vezes era da pior forma possível, que a gente sabe como é que é. A história dos nossos antepassados. Muito dolorosa. Mas Jabes, ele não focou nisto. Não focou na época, não focou em absolutamente nada que disseram para ele. E é uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. É quando tudo está muito difícil, é quando está no fim da linha, é que você tem que invocar Deus. Porque a sua confiança tem que ser nele, não no que as pessoas estão dizendo. Eu acredito que no momento tem muita gente desempregada. Eu acredito nesse momento que você está precisando de uma cura em relação a alguma doença. Eu acredito que você esteja num relacionamento super complicado que você diz, não tem jeito porque já conversei, já fiz várias estratégias e nada resultou. Mas aí é que tá. Você tem que, na sua oração, pedir a Deus confiança, pedir para Ele te ensinar a confiar e só escutar a voz dele. Isso é muito importante.
e que você só tenha dependência exclusiva dele. Por quê? É ele que vai resolver o teu problema. Ah, mas eu estou com uma causa na justiça, fizeram algo muito ruim comigo e eu estou sendo penalizada injustamente. Eu preciso de um advogado, né? Você precisa, sim, de um profissional da área jurídica para intervir em relação ao seu pedido aqui na Terra. Mas, para resolver a tua causa, para que ela venha ser favorável da maneira correta, que não seja em relação ao olhar humano, você precisa de Deus. Porque Deus te deu inteligência ao advogado para colocar a tua causa lá. É isso que temos que ter consciência, porque tudo vem dele e tudo é para ele e por ele. E outra coisa também que Jabes pediu, que o Senhor ampliasse as suas fronteiras. Muitas vezes as pessoas querem limitar o nosso ser, o nosso caminhar, o nosso olhar de viver. Não é verdade? Comigo já aconteceu. Eu não acredito também que não tenha acontecido com você. De alguém chegar assim e dizer: tu já parou para pensar se realmente tu vai ser alguém na vida? Você não tem nem o segundo grau. Tu não tem nenhum tipo de capacidade. E quer ser alguém na vida? Quer ter dinheiro? Quer prosperar? Ah, tu quer se mudar de um país para outro? Às vezes nem precisa nem ser tão longe, né? Às vezes de um bairro para outro, de uma cidade para outra. Tu quer ir para um apartamento? Tu mora num casebre, num puxadinho. Eu já vi muita gente falar assim. E já vi muita gente escutar isso também. E permanecer no mesmo lugar, porque deu voz ao mundo. E esqueceu que só Deus pode ampliar os horizontes. E Deus fez isso na vida de Jabes, porque Jabes não escutou ninguém. Jabes não olhou as circunstâncias, Jabes olhou para Deus. Veja que coisa maravilhosa. Queridos, eu quero te encorajar a, neste momento que você está assistindo esse vídeo, a fazer uma oração sincera para Deus. Abra o seu coração para Ele. Diga quais são as suas dificuldades. Diga qual é o seu problema. Fale para Deus: Senhor, eu preciso da revelação do Teu poder. Eu preciso da manifestação da Tua glória na minha vida. Me escuta em nome de Jesus. Amados, se for a vontade dEle, se estiver nos planos dEle, porque Ele quer o melhor para a tua vida, e se você agir com sinceridade, Ele vai te escutar, assim como escutou a Jabes. Você crê? Porque eu creio. Porque Ele já fez maravilhas na minha vida. E ainda está fazendo. Porque eu nunca desisti de crer e confiar nesse Deus tão poderoso, que não tem limites. Amém? Eu deixo um grande abraço para vocês. E que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, se Ele permitir.